Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar tardiamente sobre as leituras do mês de dezembro. Eu demorei bastante para gravar este vídeo por conta da mudança e por conta das coisas do final do ano, começo do ano, então tem muita coisa assim acontecendo e eu não estou gravando tantos vídeos. E como vocês podem ver, já estamos com um novo cenário, eu já estou num apartamento novo. Este aqui é a estante da sala, porque eu acho que eu vou continuar gravando os vídeos no escritório, que eu ainda estou montando. Mas de vez em quando eu fico mudando o cenário, como vocês sabem que eu geralmente faço, né? Também na casa antiga eu também mudava o cenário de vez em quando. Então vamos lá, falar sobre as leituras do mês de dezembro. Eu achei que eu não ia conseguir ler quase nada e eu me surpreendi com a quantidade de leituras que eu fiz em dezembro, porque nos meses anteriores eu li bem pouco, agora em janeiro eu estou lendo bem pouco, mas dezembro foi um mês recheado de leituras. Tá meio fora da ordem os livros. Eu li em dezembro Lendas do Outono, do Jim Harrison. Este livro se passa na Primeira Guerra Mundial e ele inspirou o filme Lendas da Paixão, que é com Brad Pitt, é um filme muito famoso. E era um dos filmes preferidos da minha mãe, então eu sempre tive uma curiosidade assim pelo filme, mas eu não lembro praticamente de nada, talvez eu já tenha assistido. E daí, quando eu vi que tinha livro, já faz acho que anos que eu coloquei esse livro dos meus desejados, mas eu nunca encontrava em lugar nenhum, e quando encontrava era meio caro, até que eu consegui comprar na promoção da Amazon. Talvez pelo fato de eu não ter assistido o filme, porque o filme parece ser bem emocionante, então tem muitos fãs. Então, se a pessoa gosta tanto do filme e for por o livro, se decepciona um pouco. Pelo menos foi... Acho que eu vi algum comentário por cima de alguém que assistiu o filme depois de ler o livro e achou que o livro é mais resumido, porque de fato o livro... Ele é curto, ele tem poucas páginas, ele é quase uma novela. Ele é basicamente uma novela, né? Porque ele tem menos de 100 páginas. Mas ele acompanha esses três irmãos que vão para a Primeira Guerra Mundial. O protagonista mesmo, assim, o mais importante, digamos, o com personalidade mais impactante, assim, mais importante para o decorrer dos acontecimentos é o Tristan, que é interpretado pelo Brad Pitt nos cinemas. O livro vai mostrando o que acontece com esses irmãos na guerra, amores, traições e... esperanças, então tem uma história de amor também ali no meio. Não é aquele negócio tão bem aprofundado, ao mesmo tempo eu não senti que estava algo faltando. Eu gostei do livro como uma novela, acho que funcionou muito bem assim para acompanhar os acontecimentos. Os personagens são bem vívidos, por mais que eles sejam descritos em poucas páginas, eles têm muita força. Talvez por isso tenha tido material suficiente até para gravar um filme em cima disso, e o filme tenha sido tão bom. E foi publicado em 1970 e poucos, e eu acho que o autor descreveu bem assim, essa atmosfera de Primeira Guerra Mundial. Na época os Estados Unidos ainda não estavam se alistando, eles foram para o Canadá. Os Estados Unidos entraram em 1917, como tem dizendo aqui atrás, isso se passa em 1914. Então eles foram para o Canadá para poder se alistar para a guerra. Se mais explorada, ela se tornaria uma história bem grandiosa, mas como novela também funcionou, é engraçado isso. Agora eu tô até curiosa para assistir o filme, eu acho que o filme talvez seja mais dramalhão, não sei, mas eu fiquei curiosa. Jim Harrison é um autor bem conceituado, assim, ele aqui atrás tem falando que ele merece ser incluído na nobre linhagem que passa por Melville, Conrad e Faulkner Hemingway, então só grandes nomes, né? Eu marquei 3 passagens aqui, eu vou ler rapidamente uma. Essa passagem menciona um pouco sobre Tristan. Algumas de nossas ações mais estranhas são também as mais profundamente características. Desejos secretos são apenas débeis fantasias, se não contam com uma vontade forte o suficiente para realizá-los. Outra leitura que eu também fiz em dezembro foi o Vida Querida, da Alice Munro. Eu já gravei vídeo sobre este livro no outro apartamento ainda, eu acho que eu já devo ter postado. A autora é conhecida pelos contos, ela escreve contos, ela foi vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2013, e desde então, por conta dela ter ganhado, eu comecei a ler livros dela e eu me apaixonei pela sua escrita. Ela aborda muito bem os impulsos e desejos humanos, o comportamento humano em situações cotidianas. Então, geralmente, os livros dela acabam sendo levados por outros caminhos daqueles que eles se iniciam. A gente não sabe muito bem o que esperar. Esse Vida Querida é particularmente interessante porque os últimos 4 textos, os últimos 4 contos do livro são autobiográficos. É bem interessante assim, conhecer este lado, essa pegada mais pessoal da autora. E quem quiser saber um pouquinho mais, esse aqui já tem vídeo no canal, vou deixar por aqui. Também li em dezembro um livro da Tess Gerritsen, O Predador. Este aqui eu acho que é o 11º livro da série Rizzoli Island. Mas como eu mencionei no vídeo que eu postei sobre ele, eu também soltei promoção deste livro, não deixem de participar, acho que ainda deve estar rolando. Ele não tem problema se você ler fora da ordem, as histórias têm início, meio e fim, então são casos específicos. Sabe aquele tipo de seriado criminal que você acompanha de vez em quando e consegue entender perfeitamente? É basicamente essa a proposta de várias séries policiais.
E o Predador vai contar a história de um grupo de pessoas que vão participar de um safari em Botsuana, na África. E alguém dentro deste grupo é um predador, é um assassino. Ele começa a matar um a um. Tem uma proposta assim, meio Agatha Christie, né? Assim, um ambiente isolado e as pessoas morrendo. Foi uma história gostosa de acompanhar, apesar de ser extremamente previsível. Ele oscila entre passado, que é o que aconteceu nesse safari em Botsuana, e presente, que é alguns anos depois. Então é interessante ver como essa investigação no presente se conecta com o que aconteceu no passado. É previsível, mas é um livro legal, assim, pra passar o tempo, gente. Então, também quem quiser saber um pouquinho mais, só dá uma olhadinha na resenha e participar da promoção, caso ainda esteja no ar. Em dezembro eu também li As Portas da Percepção e Céu e Inferno, do Aldous Huxley. Eu até comentei um pouquinho sobre ele com vocês nas leituras de novembro, porque eu tava lendo, eu terminei de ler o livro em dezembro. E o Aldous Huxley vai comentar nos 2 textos deste livro sobre o efeito de entorpecentes no corpo humano, suas possíveis interpretações e impulsos artísticos, religiosos, criativos, e como uma experiência maior, assim, uma experiência como algo superior, não apenas como mera experiência alucinógena, mas dá uma nova interpretação, o ponto de vista dele sobre isso. E ele vai falar um pouco sobre a própria experiência dele mesmo, provando a mescalina. Ele documentou tudo, então no primeiro texto ele vai falar bastante sobre isso, e em Céu e Inferno ele vai explorar um pouquinho mais. Também tem vídeo aqui no canal. Outro suspense e romance policial que eu li em dezembro foi o Peter Pan Tem Que Morrer, do John Verdon. Este aqui é o quarto livro da série do Dave Gurney, que também pode ser lido separadamente, mas especificamente nessa série eu acho legal que se acompanhe em ordem, porque existe um desenvolvimento pessoal do personagem principal que é muito interessante. A interação dele também com as pessoas que o rodeiam, a Madeline, que é a esposa dele, os amigos, enfim, eu acho muito interessante. Ele é uma das séries policiais que eu mais adoro acompanhar atualmente, e eu acho que o Dave Gurney é o meu detetive contemporâneo favorito. Ele tem uma mente bem analítica, ele consegue perceber as incongruências, as pequenas coisas que geralmente passam às outras pessoas. Então é gostoso de acompanhar. Geralmente os casos são bem interessantes e são cheios de pequenos mistérios que desafiam a nossa mente, e tudo faz muito sentido no final. Eu também fiz vídeo sobre este livro, para quem quiser saber um pouquinho mais. E tem resenha escrita no blog, que o finado blog, né, porque eu não escrevo mais no blog, mas tem resenha sobre os 3 primeiros livros dessa série, e eu vou deixar os links aqui também para quem quiser dar uma olhadinha, porque o blog ainda está no ar. Agora eu vou passar para algumas graphic novels, mangás, sei lá, quadrinhos, no geral quadrinhos. Eu li a adaptação mangá do Grande Gatsby, do Fitzgerald. Eu já tenho esse livro há um tempinho. Só que quando eu comecei a ler pela primeira vez, me deu vontade de reler o Grande Gatsby. Eu comecei a reler o Grande Gatsby, acabei parando, porque eu não sou uma pessoa muito dada a releituras. Eu tenho até vontade de reler alguns livros, mas como tem uma grande quantidade de livros pendentes, eu acabo me distraindo fácil de histórias que eu já conheço. Então eu achei bonitinho. Eu não sei se é exatamente um mangá, a proposta dele é mangá, tanto que tem até aqui na capa. Mas eu sei que mangá é o contrário, né? Esse aqui não é tipo um quadrinho mesmo. Eu achei bonito o traço, as ilustrações. E ele tem bastante da essência do livro. Eu recomendo que você primeiro leia o livro, porque perde muito da graça você saber tudo o que acontece na história através do quadrinho, porque ele resume bastante muita coisa. Mas ele tem muito do livro nele. Eu achei isso interessante. Ele tem algumas frases, ele tem essa pegada melancólica que o livro passa. Mas o livro, obviamente, é extremamente superior. Então eu recomendo para quem tem interesse, que já leu o livro, sei lá, talvez até já tenha assistido o filme, mas eu realmente acho que é melhor que você já tenha lido o livro para depois pegar, para não estragar a sua experiência com o livro. Mas é bem interessante, achei legalzinho. Eu li em dezembro Batman, a Piada Mortal, do Alan Moore, que é o mesmo autor de vários quadrinhos famosos, como V de Vingança, do Inferno e tudo mais. Eu tava muito curiosa pra ler esse quadrinho, porque ele é um dos mais famosos do Batman. Eu tinha lido recentemente o Death of the Family, que também traz uma história do Coringa. E por mais que eu tenha gostado desse, eu de fato gostei desse. Eu achei ele bem interessante. Como eu tinha lido perto do Death of the Family, foi impossível não fazer certa comparação com o outro. E eu acho a história do Death of the Family mais completa e superior a esta história aqui. Apesar de ser um HQ muito, muito interessante. Ela é muito bonita também. Não quero mostrar spoiler, gente, por mal. Tem algumas cenas bem fortes nessa HQ, mas as cenas fortes dessa HQ não se comparam com as cenas extremamente fortes e bizarras do Death of the Family. Eu vou fazer um vídeo, eu acho que ainda não gravei, mas eu vou fazer um vídeo sobre as duas, tá? Pra comentar um pouquinho mais sobre elas. E aprofundar um pouquinho mais sobre o que eu gostei de cada uma, as diferenças e tudo mais. Duas histórias do Coringa
Então acho que combina num vídeo único. E como eu não fiz vídeo pro Death of the Family, eu vou fazer junto com Piada Mortal. Mas assim, é muito, muito legal, gente. Tinha até uma citação do Tim Burton aqui falando: eu adorei a Piada Mortal, é o meu favorito, o primeiro gibi que gostei. Então é uma história muito famosa, assim, quem gosta do Batman tem que ler Piada Mortal, porque é muito interessante. E o final, eu achei o final muito legal. Apesar de ser um final em aberto, mas é bem interessante. Eu li também, em dezembro, já comentei sobre ele com vocês, o Louco Fuga, que se tornou o meu volume preferido da Graphic MSP. Eu tenho essa versão mais molinha, né? Não é em capa dura como as minhas outras. Ele tem ilustrações belíssimas, o traço é muito bonito, as cores são lindas e especialmente a história é muito tocante, muito bonita. Ele faz basicamente uma homenagem até às histórias em quadrinhos e à imaginação e à criatividade. E eu já fiz vídeo sobre ele, então vou deixar o vídeo por aqui para quem se interessar um pouquinho mais. E também já fiz vídeo, comentei com vocês, sobre os Mulambulengos da Evangeline Lilly, que é a atriz famosíssima, né? Kate de Lost, fez também a trilogia do Hobbit como a Tauriel, o recente Homem-Formiga. Todo mundo conhece a Evangeline Lilly, né? Ela conquistou todo mundo quando ela passou aqui pelo Brasil para participar da Comic Con Experience. E este é um livro infantil, voltado para as crianças mesmo, não é um infanto juvenil, é expressamente infantil. E tem uma história bem legal, assim, para as crianças. Eu particularmente gostei bastante, que ele tem uma pegada bem sombria, não subestima os novinhos. Ele traz uma lição para a personagem principal, que é uma garotinha mimada e birrenta, que é a Selma Sem Limites. E também, quem quiser saber um pouquinho mais, é só dar uma olhadinha no vídeo. Então, gente, essas foram as minhas leituras de dezembro. Então, eu acabei lendo bem mais do que eu esperava. Por mais que tenha tido livros finos e quadrinhos e tudo mais, eu não achei que eu fosse ter tanto tempo livre, então foi bem produtivo o mês de dezembro. O janeiro não está sendo tanto, mas é a vida, a gente vai fazendo como pode. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e me conta o que é que vocês andam lendo por aí, tanto em dezembro quanto em janeiro. Então, logo possível, eu também posto o vídeo das leituras de janeiro pra vocês, que vai ser um vídeo bem menorzinho. É isso, beijo não pra todo mundo e até a próxima.